O Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Capítulo 1. As máquinas desejantes. Parte 4. Psiquiatria materialista. Parte 4.1. O inconsciente e a categoria de produção. Teatro ou fábrica. O processo como processo de produção. A célebre tese do psiquiatra Clarenbout parece-nos bem fundamentada. O delírio, com seu caráter global sistemático, é segundo em relação a fenômenos de automatismo parcelados e locais. Com efeito, o delírio qualifica o registro que recolhe o processo de produção das máquinas desejantes e, embora seja dotado de sínteses e afecções próprias, como acontece na paranoia e até nas formas paranoicas da esquizofrenia, ele não constitui uma esfera autônoma, mas é segunda em relação ao funcionamento e às falhas das máquinas desejantes. Todavia, Clarenbout empregava o termo automatismo mental para designar apenas fenômenos atemáticos de eco, de sonorização, de explosão, de não senso, nos quais ele via o efeito mecânico de infecções ou de intoxicações. Ele explicava uma boa parte do delírio, por sua vez, como um efeito de automatismo, e considerava a outra parte, a pessoal, como sendo de natureza reacional, remetendo-a ao caráter, cujas manifestações podiam, aliás, preceder ao automatismo, por exemplo, o caráter paranoico. Assim, no automatismo, Clarenbout via tão somente um mecanismo neurológico no sentido mais geral da palavra, e não um processo de produção econômica que pusesse em jogo máquinas desejantes, e, quanto à história, contentava-se em invocar o caráter inato ou adquirido. Clarenbout é o Feuerbach da psiquiatria, no sentido em que Marx diz, abre aspas, quando Feuerbach é materialista, não leva em conta a história, e quando leva em consideração a história, ele não é materialista, fecha aspas. Uma psiquiatria verdadeiramente materialista define-se, ao contrário, por uma dupla operação: introduzir o desejo no mecanismo e introduzir a produção no desejo. Não há diferença profunda entre o falso materialismo e as formas típicas do idealismo. A teoria da esquizofrenia está marcada por três conceitos que constituem a sua fórmula trinária: a dissociação, Kraepelin, o autismo, Bleuler, o espaço-tempo ou o ser no mundo, Binswanger. O primeiro é um conceito explicativo, que pretende indicar a perturbação específica ou a deficiência primária. O segundo é um conceito compreensivo, que indica a especificidade do efeito, o próprio delírio ou o corte, abre aspas, o desligamento da realidade acompanhado por uma predominância relativa ou absoluta da vida interior, fecha aspas. O terceiro é um conceito expressivo, que descobre ou redescobre o homem delirante no seu mundo específico. Os três conceitos têm em comum reportar o problema da esquizofrenia ao eu, por intermédio da imagem do corpo, último avatar da alma, em que se confundem as exigências do espiritualismo e do positivismo. No entanto, o eu é como papai e mamãe, e há muito que o esquizo já não acredita nisso. Ele está além, atrás, sob, alhures, mas não nesses problemas. E ali onde quer que esteja, há problemas. Sofrimentos insuperáveis, misérias insuportáveis. Mas por que querer reconduzi-lo àquilo de que já saiu? Recolocá-lo nesses problemas que não são mais os seus? Por que zombar de sua verdade, que se pensou homenagear suficientemente ao fazer-lhe uma saudação ideal? Dirão que o esquizo não pode mais dizer eu, e que é preciso devolver-lhe essa sagrada função de enunciação. É o que ele resume ao dizer: me ressabotam. Abre aspas. Não mais direi eu, nunca mais o direi. É uma asneira. A cada vez que ouvi-lo, porei no seu lugar a terceira pessoa, se pensar nela. Se isso os diverte, isso nada mudará. Fecha aspas. E se torna a dizer eu, isso também não altera nada. Ele se acha tão fora desses problemas, tão para além deles. Nem mesmo Freud sai desse estreito ponto de vista do eu. E o que o impedia era sua própria fórmula trinária, a edipiana, a neurótica papai, mamãe, eu. Será preciso perguntar se seu imperialismo analítico do complexo de Édipo não teria levado Freud a reencontrar e a garantir com sua autoridade o lamentável conceito de autismo aplicado à esquizofrenia. Porque, afinal, e não é preciso esconder isso, Freud não gosta dos esquizofrênicos, não gosta da sua resistência à edipianização, e tende sobretudo a tratá-lo como bestas. Diz que tomam as palavras por coisas, que são apáticos, narcísicos, desligados do real, incapazes de transferência, que eles se assemelham a filósofos. Abre aspas, semelhança indesejável. Fecha aspas. Pergunta-se frequentemente sobre a maneira de conceber analiticamente a relação entre as pulsões e os sintomas, o símbolo e o simbolizado.
Será uma relação causal, de compreensão ou de expressão? A questão tem sido levantada de maneira demasiado teórica, porque, de fato, desde que nos colocam no Édipo, desde que nos comparam com o Édipo, tudo se resolve, suprimindo-se a única relação autêntica que era a de produção. A grande descoberta da psicanálise foi a da produção desejante, a das produções do inconsciente. Mas, com Édipo, essa descoberta foi logo ocultada por um novo idealismo. Substituiu-se o inconsciente como fábrica por um teatro antigo. Substituíram-se as unidades de produção inconsciente pela representação. Substituiu-se o inconsciente produtivo por um inconsciente que podia tão somente exprimir-se: o mito, a tragédia, o sonho. Toda vez que se reconduz ao eu o problema do esquizofrênico, só resta apreciar uma suposta essência ou especificidade do esquizo, seja com amor e piedade, seja para cuspi-la com nojo. Uma vez como eu dissociado, outra vez como eu cindido, e outra ainda, a mais faceira, como eu que não deixara de ser. Se achava especificamente aí, mas no seu mundo, e que se deixa encontrar por um psiquiatra astuto, um sobre-observador compreensivo, em suma, por um fenomenólogo. E ainda aqui, recordemos a advertência de Marx. Não é pelo gosto do trigo que se adivinha quem o cultivou, nem é pelo produto que se adivinha o regime e as relações de produção. O produto aparece tanto mais específico, indizivelmente específico, quanto mais o reportamos a formas ideais de causação, de compreensão ou de expressão, mas não ao processo de produção real do qual ele depende. O esquizofrênico aparece tanto mais específico e personificado quanto mais se imobiliza o processo, ou quando se faz dele um alvo, ou ainda quando o fazemos operar no vazio indefinidamente, de modo a provocar esse, abre aspas, horrível extremo em que o corpo e a alma chegam a perecer, fecha aspas, o autista, o famoso estado terminal de Kraepelin. Ao contrário disso, desde que se consigne o processo material de produção, a especificidade do produto tende a dissipar-se, ao mesmo tempo em que aparece a possibilidade de uma outra efetuação. Antes de ser a afecção do esquizofrênico artificializado, personificado no autismo, a esquizofrenia é o processo de produção do desejo e das máquinas desejantes. Como se passa de uma coisa a outra? E será inevitável essa passagem? É essa a importante questão que permanece. A respeito deste e de outros pontos, Jaspers deu indicações as mais preciosas, porque seu idealismo era singularmente atípico. Opondo o conceito de processo ao de reação ou de desenvolvimento da personalidade, ele pensa o processo como ruptura, intrusão, fora de uma relação fictícia com o eu, substituindo-a por uma relação com o demoníaco na natureza. Falta-lhe somente conceber o processo como realidade material e econômica, como processo de produção da identidade natureza igual indústria, natureza igual história. Parte 4.2 Concepção idealista do desejo como falta. O fantasma. De certa maneira, a lógica do desejo não acerta seu objeto desde o primeiro passo, aquele da divisão platônica que nos fez escolher entre produção e aquisição. Assim que colocamos o desejo do lado da aquisição, fazemos dele uma concepção idealista, dialética nihilista, que o determina, em primeiro lugar, como falta, falta de objeto, falta do objeto real. É verdade que o lado da produção, não é ignorado. Coube mesmo a Kant operar uma revolução crítica na teoria do desejo ao defini-lo como, abre aspas, a faculdade de ser, pelas suas representações, causa da realidade dos objetos dessas representações, fecha aspas. Mas não é por acaso que, para ilustrar essa definição, Kant invoca as crenças supersticiosas, as alucinações e os fantasmas. Sabemos bem que o objeto real só pode ser produzido por uma causalidade e mecanismos externos, mas esse saber não nos impede de acreditar na potência interior do desejo de engendrar seu objeto, mesmo que sob uma forma irreal, alucinatória ou fantasmática, e de representar essa causalidade no próprio desejo. Se o objeto é produzido pelo desejo, sua realidade, portanto, é a realidade psíquica. Então, podemos dizer que, no essencial, a revolução crítica nada altera. Essa maneira de conceber a produtividade não põe em questão a concepção clássica do desejo como falta, mas se apoia nela, ancora-se nela, contentando-se em aprofundá-la. Com efeito, se o desejo é falta do objeto real, sua própria realidade está numa essência da falta que produz o objeto fantasmagórico. Concebido assim como produção, mas produção de fantasma, o desejo foi perfeitamente exposto pela psicanálise. No nível mais baixo da interpretação,
Isso significa que o objeto real que falta ao desejo remete, por sua vez, a uma produção natural ou social extrínseca, ao passo que o desejo produz intrinsecamente um imaginário que vem duplicar a realidade, como se houvesse, abre aspas, um objeto sonhado atrás de cada objeto real, fecha aspas, ou uma produção mental atrás das produções reais. Certamente, a psicanálise não é obrigada a dedicar-se ao estudo dos gadgets e dos mercados, na sua forma mais miserável, e de uma psicanálise do objeto, psicanálise do pacote de macarrão fininho, do automóvel, do fulano. Porém, mesmo quando o fantasma é interpretado em toda sua extensão, não mais como um objeto, mas como uma máquina específica que põe em cena o desejo, essa máquina não é apenas teatral, e deixa subsistir a complementariedade do que ela separa. Então, a necessidade é que é definida pela falta relativa e determinada do seu próprio objeto, ao passo que o desejo aparece como aquilo que produz o fantasma e produz a si próprio separando-se do objeto, mas também reduplicando a falta, levando-a ao absoluto, fazendo dela uma incurável insuficiência de ser, uma falta de ser que é a vida. Disso deriva a apresentação do desejo como apoiado nas necessidades, mantendo-se a produtividade do desejo sobre o fundo das necessidades e da sua relação de falta com o objeto, teoria do apoio. Em suma, quando se reduz a produção desejante a uma produção de fantasma, contentamo-nos em tirar todas as consequências do princípio idealista que define o desejo como uma falta, e não como produção, produção industrial. Clement Rosset diz muito bem: sempre que se insiste numa falta que faltaria ao desejo para definir o seu objeto, abre aspas, o mundo se vê duplicado por um outro mundo, seja qual for, segundo este itinerário. O objeto falta ao desejo. Logo, o mundo não contém todos os objetos. Falta-lhe pelo menos um, o do desejo. Logo, existe um objeto, aliures, que contém a chave desse desejo. Um que falta ao mundo. Fecha aspas. Parte 4.3. O real e a produção desejante. Sínteses passivas. Se o desejo produz, ele produz real. Se o desejo é produtor, ele só pode sê-lo na realidade e de realidade. O desejo é esse conjunto de sínteses passivas que maquinam os objetos parciais, os fluxos e os corpos, e que funcionam como unidades de produção. O real decorre disso. É o resultado das sínteses passivas do desejo como autoprodução do inconsciente. Nada falta ao desejo. Não lhe falta seu objeto. É o sujeito, sobretudo, que falta ao desejo. Ou é o desejo que falta um sujeito fixo. Só há sujeito fixo pela repressão. O desejo e o seu objeto constituem uma só e mesma coisa, a máquina enquanto máquina de máquina. O desejo é máquina. O objeto do desejo é também máquina conectada, de modo que o produto é extraído do produzir e algo se destaca do produzir, passando ao produto e dando um resto ao sujeito nômade e vagabundo. O ser objetivo do desejo é o real em si mesmo, não a forma particular de existência que se poderia denominar realidade psíquica. Como diz Marx, não há falta, o que há é paixão como, abre aspas, ser objeto natural e sensível, fecha aspas. Não é o desejo que se apoia nas necessidades, ao contrário, são as necessidades que derivam do desejo. Elas são contraproduzidas no real que o desejo produz. A falta é um contra-efeito do desejo, depositada, arrumada, vacuolizada no real natural e social. O desejo está sempre próximo das condições de existência objetiva. Une-se a elas, segue-as, não lhes sobrevive, desloca-se com elas, razão pela qual ele é, tão facilmente, desejo de morrer, ao passo que a necessidade dá a medida do distanciamento de um sujeito que perdeu o desejo ao perder a síntese passiva dessas condições. A necessidade como prática do vazio tem unicamente este sentido: ir procurar, capturar, parasitar as sínteses passivas ali onde elas se encontram. Não adianta dizer, não somos ervas, perdemos há muito tempo a síntese clorofílica, é preciso comer. O desejo torna-se então um modelo abjeto da falta, mas não são precisamente os pobres ou os espoliados que dizem isso. Estes, ao contrário, sabem que estão próximos da erva e que o desejo só tem necessidade de poucas coisas, não dessas coisas que lhes são deixadas, mas das próprias coisas que lhes são incessantemente tiradas, e que não constituem uma falta no coração do sujeito, mas sobretudo a objetividade do homem,
o ser objetivo do homem para quem desejar é produzir, produzir na realidade. O real não é impossível, ao contrário, no real tudo é possível, tudo devém possível. Não é o desejo que exprime uma falta molar no sujeito. É a organização molar que destitui o sujeito do seu ser objetivo. Os revolucionários, os artistas e os videntes se contentam em ser objetivos, tão somente objetivos. Sabem que o desejo abraça a vida com uma potência produtora e a reproduz de uma maneira tanto mais intensa quanto menos necessidade ele tem. Pior para aqueles que acreditam que isso é fácil de dizer, ou que é uma ideia livresca. Abre aspas. Das poucas leituras que tinha feito, tirei a conclusão de que os homens que mais mergulhavam na vida, que se moldavam a ela, que eram a própria vida, comiam pouco, dormiam pouco, possuíam poucos bens, se é que os tinham. Não mantinham ilusões em matérias de dever, de procriação voltada aos limitados fins da perpetuação da família ou da defesa do Estado. O mundo dos fantasmas é aquele que ainda não acabamos de conquistar. É um mundo do passado, não do futuro. Caminhar agarrado ao passado é arrastar consigo os grilhões do condenado. Fecha aspas. O vivente vidente é Spinoza, vestido com a roupa do revolucionário napolitano. Sabemos bem de onde vem a falta, e o seu correlato subjetivo, o fantasma. A falta é arrumada, organizada na produção social. É conta produzida pela instância de antiprodução que se assenta sobre as forças produtivas e se apropria delas. Ela nunca é primeira. A produção nunca é organizada em função de uma falta anterior. A falta é que vem alojar-se, vacuolizar-se, propagar-se de acordo com a organização de uma produção prévia. É a arte de uma classe dominante essa prática do vazio como economia de mercado. Organizar a falta na abundância de produção, descarregar todo o desejo no grande medo de se ter falta, fazê-lo depender do objeto de uma produção real que se supõe exterior ao desejo, às exigências da racionalidade, enquanto a produção do desejo é vinculada ao fantasma, nada além do fantasma. Parte 4.4. Uma única e mesma produção, social e desejante. Não há, de um lado, uma produção social de realidade e, de outro, uma produção desejante de fantasma. Entre essas duas produções apenas se estabeleceriam liames secundários de introjeção e de projeção, como se as práticas sociais se duplicassem em práticas mentais interiorizadas, ou então como se as práticas mentais se projetassem nos sistemas sociais sem que nunca chegassem a penetrar umas nas outras. Enquanto nos contentarmos em pôr o dinheiro, o ouro, o capital e o triângulo capitalista em paralelo com a libido, o ânus, o falo e o triângulo familiar, dedicamo-nos a um agradável passatempo. Mas os mecanismos do dinheiro continuam totalmente indiferentes às projeções anais daqueles que o manejam. O paralelismo Marx-Freud permanece totalmente estéril e indiferente enquanto puser em cena termos que só se interiorizam e se projetam uns nos outros sem deixarem de ser mutuamente estranhos, como na famosa equação dinheiro igual merda. Na verdade, a produção social é unicamente a própria produção desejante em condições determinadas. Dizemos que o campo social é imediatamente percorrido pelo desejo, que é o seu produto historicamente determinado, e que a libido não tem necessidade de mediação ou sublimação alguma, de operação psíquica alguma e de transformação alguma para investir as forças produtivas e as relações de produção. Há tão somente o desejo e o social, e nada mais. Mesmo as mais repressivas e mortíferas formas de reprodução social são produzidas pelo desejo, na organização que dele deriva sobre tal ou qual condição que deveremos analisar. Eis porque o problema fundamental da filosofia política é ainda aquele que Spinoza soube levantar e que Reich redescobriu. Abre aspas, porque os homens combatem por sua servidão como se tratasse da sua salvação? Fecha aspas. Como é possível que se chegue a gritar mais impostos, menos pão? Como diz Reich, o que surpreende não é que uns roubem e outros façam greve, mas que os famintos não roubem sempre e que os explorados não façam greve sempre. Porque os homens suportam a exploração há séculos, a humilhação, a escravidão, chegando ao ponto de querer isso não só para os outros, mas para si próprios? Nunca Reich mostra-se maior pensador do que quando recusa invocar o desconhecimento ou a ilusão das massas para explicar o fascismo.
e exige uma explicação pelo desejo, em termos de desejo. Não, as massas não foram enganadas. Elas desejaram o fascismo num certo momento, em determinadas circunstâncias, e é isso que é necessário explicar, essa perversão do desejo gregário. Todavia, Reich não chega a dar uma resposta suficiente, porque restaura o que pretendia demolir, ao distinguir a racionalidade tal como ela é ou deveria ser no processo da produção social, do irracional no desejo, situando apenas este como passível de psicanálise. Reserva então à psicanálise unicamente a explicação do negativo, do subjetivo e do inibido no campo social. Ele retorna necessariamente a um dualismo entre o objeto real, racionalmente produzido, e a produção fantasmática e irracional. Renuncia, pois, a descobrir a medida comum ou a coextensão do campo social e do desejo. É que, para fundar verdadeiramente uma psiquiatria materialista, faltava-lhe a categoria de produção desejante, a qual o real fosse submetido tanto sob suas formas ditas racionais quanto irracionais. Parte 4.5. Realidade do fantasma de grupo. A existência maciça de uma repressão social que incide sobre a produção desejante não afeta em nada nosso princípio. O desejo produz real, ou a produção desejante não é outra coisa senão a produção social. Não se trata de reservar ao desejo uma forma de existência particular, uma realidade mental ou psíquica que se oporia à realidade material da produção social. As máquinas desejantes não são máquinas fantasmáticas ou oníricas que se distinguiriam das máquinas técnicas e sociais, e que viriam duplicá-las. Os fantasmas são antes expressões segundas que derivam da identidade de dois tipos de máquinas em um dado meio. Ademais, o fantasma nunca é individual. É fantasma de grupo, como soube mostrar a análise institucional. E se há dois tipos de fantasmas de grupo, é porque a identidade pode ser lida em dois sentidos, conforme as máquinas desejantes sejam apreendidas nas grandes máquinas gregárias que elas formam, ou conforme as máquinas sociais sejam relacionadas às forças elementares dos desejos que as formam. No fantasma de grupo, pode ocorrer, portanto, que a libido invista o campo social existente, inclusive nas suas formas mais repressivas, ou, ao contrário, que efetue um contra-investimento que propague o desejo revolucionário no campo social existente. Por exemplo, as grandes utopias socialistas do século XIX funcionam não como um modelo ideal, mas como fantasmas de grupo, isto é, como agentes de produtividade real do desejo que tornam possível um desinvestimento ou uma desinstituição do campo social atual, em proveito de uma instituição revolucionária do próprio desejo. Mas entre as duas, entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais técnicas, nunca há diferença de natureza. Há certamente uma distinção, mas apenas uma distinção de regime, segundo relações de grandeza. São as mesmas máquinas, mas com regimes diferentes, e é isso que os fantasmas de grupo mostram. Parte 4.6. As diferenças de regime entre a produção desejante e a produção social. Quando, anteriormente, esboçávamos um paralelo entre a produção social e a produção desejante, para mostrar nos dois casos a presença de uma instância de anteprodução pronta a sentar-se sobre as formas produtivas e a apropriar-se delas, esse paralelismo não prejulgava em nada a relação entre as duas produções. Podíamos, tão somente, tornar precisos certos aspectos concernentes à distinção de regime. Em primeiro lugar, as máquinas técnicas só funcionam, evidentemente, com a condição de não estarem desarranjadas. Seu limite próprio é o desgaste, não o desarranjo. Marx pôde basear-se nesse princípio simples para mostrar que o regime das máquinas técnicas é o de uma sólida distinção entre meio de produção e produto, distinção graças à qual se pode dizer que a máquina transmite valor ao produto, mas somente o valor que ela perde ao desgastar-se. Ao contrário disso, as máquinas desejantes não param de se desarranjar enquanto funcionam, e só funcionam desarranjadas. O produzir se enxerta sempre no produto, e as peças da máquina são também o combustível. A arte utiliza frequentemente essa propriedade, criando verdadeiros fantasmas de grupo que curto-circuitam a produção social com uma produção desejante, e introduzem uma função de desarranjo na reprodução de máquinas técnicas, como os violinos queimados de Arma, os carros comprimidos de César, ou ainda o método de paranoia crítica de Dalí que faz explodir uma máquina desejante num objeto de produção social. Já Ravel preferia o desarranjo ao desgaste, e substituía o ralentar ou a extinção gradual por paradas bruscas, hesitações, trepidações, falhas, quebraduras. O artista é o senhor dos objetos. Integra na sua arte objetos partidos, queimados, estragados, para submetê-los ao regime de máquinas desejantes.
nas quais o desarranjo faz parte do próprio funcionamento. Ele apresenta máquinas paranoicas, miraculantes, celibatárias, como outras tantas máquinas técnicas, pronto a minar as máquinas técnicas com máquinas desejantes. Mais ainda, a própria obra de arte é uma máquina desejante. O artista acumula o seu tesouro para uma explosão próxima, razão pela qual ele acha que as destruições, na verdade, não advêm com suficiente rapidez. Parte 4.7. Os sócios e o corpo sem órgãos. Uma segunda diferença de regime deriva disso. É por si mesmas que as máquinas desejantes produzem antiprodução, ao passo que a antiprodução própria das máquinas técnicas só é produzida nas condições extrínsecas da reprodução do processo, embora essas condições não venham depois. Eis porque as máquinas técnicas não são uma categoria econômica e remetem sempre a um sócios ou máquina social que não se confunde com elas e que condiciona essa reprodução. Portanto, uma máquina técnica não é causa, mas apenas índice de uma forma geral de produção social. Assim, as máquinas manuais e a sociedade primitivas, as máquinas hidráulicas e as formas asiáticas, a máquina industrial e o capitalismo. Quando estabelecíamos então os sócios como análogo ao corpo pleno sem órgãos, nem por isso deixava de haver uma diferença importante entre eles. É que as máquinas desejantes são a categoria fundamental da economia do desejo. Produzem por si mesmas um corpo sem órgãos, e não distinguem os agentes das suas próprias peças, nem as relações de produção de suas próprias relações, nem a socialidade da tecnicidade. As máquinas desejantes são simultaneamente técnicas e sociais. E é nesse sentido que a produção desejante é um lugar de um recalcamento originário, enquanto que a produção social é um lugar da repressão, e que desta àquela se exerce algo que se assemelha ao recalcamento secundário propriamente dito. Tudo depende aqui da situação do corpo sem órgãos, ou do seu equivalente, conforme ele seja resultado interno ou condição extrínseca, o que muda, em especial, o papel do instinto de morte. Contudo, são as mesmas máquinas, sob dois regimes diferentes. Embora seja uma estranha aventura para o desejar repressão. Só existe uma produção, que é a do real. Sem dúvida, podemos exprimir essa identidade de duas maneiras, mas essas duas maneiras constituem a autoprodução do inconsciente como ciclo. Podemos dizer que toda produção social decorre da produção desejante em condições determinadas. Primeiro, o homo natura. Mas devemos dizer também, e mais exatamente, que a produção desejante é primeiramente social, e só no final tende a libertar-se. Primeiro, o homo história. É que o corpo sem órgãos não é dado por si mesmo numa origem, para ser depois projetado nos diferentes tipos de sócios, como se um grande paranoico, chefe da horda primitiva, estivesse na base da organização social. A máquina social, ou sócios, pode ser o corpo da terra, o corpo do déspota, o corpo do dinheiro. Ela nunca é uma projeção do corpo sem órgãos. Sobretudo, o corpo sem órgãos é que é o último resíduo de um sócios desterritorializado. O problema dos sócios tem sido sempre este: codificar os fluxos do desejo, inscrevê-los, registrá-los, fazer com que nenhum fluxo corra sem ser tamponado, canalizado, regulado. Quando a máquina territorial primitiva deixou de ser suficiente, a máquina despótica instaurou uma espécie de sobrecodificação, mas a máquina capitalista, à medida que se estabelece sobre as ruínas mais ou menos longínquas de um estado despótico, encontra-se numa situação totalmente nova: a descodificação e desterritorialização dos fluxos. Não é de fora que o capitalismo enfrenta essa situação, pois ele vive dela. Nela encontra tanto a sua condição como a sua matéria, e a impõe com toda a sua violência. É esse o preço da sua produção e repressão soberanas. Com efeito, ele nasce do encontro de dois tipos de fluxos: os fluxos descodificados de produção sob a forma do capital-dinheiro e os fluxos descodificados do trabalho sob a forma do trabalhador livre. Assim, ao contrário das máquinas sociais precedentes, a máquina capitalista é incapaz de fornecer um código que abrange o conjunto do campo social. No dinheiro, ela substitui a própria ideia de código por uma axiomática das quantidades abstratas que vai sempre mais longe no movimento de desterritorialização dos sócios. O capitalismo tende a um limiar de descodificação que desfaz os sócios em proveito de um corpo sem órgãos e que libera, sobre este corpo, os fluxos do desejo num campo desterritorializado. Será correto dizer, nesse sentido, que a esquizofrenia é o produto da máquina capitalista, como a mania depressiva e a paranoia são produtos da máquina despótica, ou como a histeria é o produto da máquina territorial? Parte 4.8. O capitalismo e a esquizofrenia como limite. A tendência contrariada. Assim, a descodificação dos fluxos e a desterritorialização dos sócios
formam a tendência mais essencial do capitalismo. Ele não para de se aproximar do seu limite, que é um limite propriamente esquizofrênico. É com todas as forças que ele tende a produzir o esquizo como sujeito dos fluxos descodificados sobre o corpo sem órgãos, mais capitalista do que o capitalista e mais proletário do que o proletário. E sempre mais longe na tendência, a ponto do capitalismo se lançar na lua com todos os seus fluxos. Nós, na verdade, ainda não vimos nada. Quando se diz que a esquizofrenia é nossa doença, a doença do nosso tempo, não se está dizendo apenas que a vida moderna enlouquece. Não se trata de modo de vida, mas de processo de produção. Tampouco se trata de um simples paralelismo, embora este seja mais exato do ponto de vista da falência dos códigos como, por exemplo, o paralelismo entre os fenômenos de deslizamento de sentido nos esquizofrênicos e os mecanismos de discordância crescente em todos os níveis da sociedade industrial. De fato, queremos dizer que o capitalismo, no seu processo de produção, produz uma formidável carga esquizofrênica sobre a qual ele faz incidir todo o peso da sua repressão, mas que não deixa de se reproduzir como limite do processo. Isso porque o capitalismo nunca para de contrariar, de inibir sua tendência, ao mesmo tempo em que nela se precipita. Não para de afastar o seu limite, ao mesmo tempo em que tende a ele. O capitalismo instaura ou restaura todos os tipos de territorialidades residuais e factícias, imaginárias ou simbólicas, sobre as quais ele tenta, bem ou mal, recodificar, reter as pessoas derivadas das quantidades abstratas. Tudo repassa ou regressa: os estados, as pátrias, as famílias. É isso que faz do capitalismo, na sua ideologia, abre aspas, a pintura mesclada de tudo aquilo em que se acreditou, fecha aspas. Marx dava o nome de lei da tendência contrariada ao duplo movimento da baixa tendência da taxa de lucro e do crescimento da massa absoluta de mais-valia. O corolário dessa lei é o duplo movimento de descodificação ou da desterritorialização dos fluxos e da sua reterritorialização violenta e factícia. Quanto mais a máquina capitalista desterritorializa, descodificando e axiomatizando os fluxos para deles extrair a mais-valia, mais os seus aparelhos anexos, burocráticos e policiais reterritorializam a força, enquanto vão absorvendo uma parte crescente de mais-valia. Parte 4.9 Neurose, psicose e perversão. Não é certamente em relação às pulsões que se pode dar definições atuais suficientes do neurótico, do perverso e do psicótico, mas em relação às territorialidades modernas, pois as pulsões são tão somente as próprias máquinas desejantes. O neurótico permanece instalado nas territorialidades residuais ou factícias da nossa sociedade e as assenta toda sobre Édipo como última territorialidade que se reconstitui no consultório do analista, sobre o corpo pleno do psicanalista. Claro, o patrão é o pai, o chefe do Estado também, e o senhor também, doutor. O perverso é aquele que toma o artifício ao pé da letra. Já que assim o querem, hão de ter territorialidades infinitamente mais artificiais do que as que a sociedade nos propõe. Hão de ter novas famílias infinitamente artificiais, sociedades secretas e lunares. Quanto ao esquizo, com seu passo vacilante, que não para de migrar, de errar, de escorregar, embrenha-se cada vez mais longe na desterritorialização sobre o seu próprio corpo sem órgãos, até o infinito da decomposição dos sócios. E talvez o passeio do esquizo seja o seu modo particular de reencontrar a Terra. O esquizofrênico situa-se no limite do capitalismo. É a tendência desenvolvida deste, e, sobretudo, o proletário e o anjo exterminador. Ele mistura todos os códigos, e é o portador dos fluxos descodificados do desejo. O real flui. Os dois aspectos do processo se juntam. O processo metafísico, que nos põe em contato com o demoníaco na natureza e no seio da terra, e o processo histórico da produção social, que restitui às máquinas desejantes uma autonomia em relação à máquina social desterritorializada. A esquizofrenia é a produção desejante como limite da produção social. A produção desejante e a sua diferença de regime em relação à produção social estão, pois, no fim e não no começo. De uma a outra há tão só um devir, que é o devir da realidade. E se a psiquiatria materialista se define pela introdução do conceito de produção no desejo, ela não tem como evitar estabelecer em termos escatológicos o problema da relação final entre a máquina analítica, a máquina revolucionária e as máquinas desejantes.